Histórias de ficção que se tornaram realidade após mais de uma década. Histórias reais que mais parecem filmes. Coincidências inexplicáveis que parecem contos espíritas. Hoje vamos falar sobre 10 coincidências surpreendentes que até parecem mentira. Vai deixando a sua curtida e inscreva-se para dar aquele apoio pro canal. E vamos lá! Papa Paulo VI. Giovanni Battista Enrico Antônio Maria Montini, mais conhecido como Papa Paulo VI, assumiu o papado em junho de 1963, sucedendo o Papa João XXIII e sendo sucedido por João Paulo II. Sendo pioneiro em viagens de avião, Paulo VI foi o primeiro Papa a visitar os 5 continentes e o mais viajado até o papado de João Paulo II, ficando conhecido como Papa Peregrino. Mas o fato curioso que o coloca neste top 10 na verdade tem relação com a sua morte. Seu relógio despertador, comprado em 1923 e companheiro de longa data, o acordou religiosamente às 6 da manhã por 55 anos. Até que no dia 6 de agosto de 1978, o relógio atrasou e não tocou no horário de sempre, mas sim às 21h40, o exato momento de sua morte. O caso Patricia Campbell. Acontece que, por um erro de computador, as mulheres de mesmo nome receberam também o mesmo número de seguro social, algo como o nosso registro geral, ou RG como é mais conhecido. Quando as duas americanas foram reunidas em um escritório para resolver o problema, descobriram que as coincidências não paravam por aí. Nasceram no mesmo dia, 13 de março de 1941, e foram registradas com o mesmo nome, Patricia Campbell. Os pais das mesmas também tinham o mesmo nome, Robert Campbell. Ambas se casaram com militares no mesmo ano, 1959, com apenas 11 dias de diferença. Cada uma delas tinha 2 filhos, e os mesmos com as mesmas idades, 19 e 21 anos. As duas tinham interesse em pintura a óleo, estudaram cosméticos e trabalharam como guarda-livros. Assassinado por uma árvore. Essa história é um pouco mais bizarra que as anteriores. Trata-se da trágica morte de Henry Ziegler. Existe uma forte corrente que evidencia que o caso não passa de uma farsa, mas centenas de jornais noticiaram o fato na época, inclusive no exterior, e não temos ainda hoje uma definição sobre o caso. De acordo com relatos de jornais do período, no ano de 1883, na cidade de Honey Grove, no Texas, o rico fazendeiro Henry Ziegler terminou um relacionamento com sua noiva, Maisie Ticknor. Maisie não aceitou o fato, ficou perturbada e acabou por tirar a própria vida. Seu irmão culpou Henry pela morte da irmã e foi até a casa de Henry. Encontrou-o no jardim e atirou nele. A bala atingiu o rosto de Henry, mas apenas de raspão, e acabou se alojando em uma árvore próxima. 20 anos mais tarde, no ano de 1903, Henry e seu filho teriam decidido usar dinamite para arrancar uma árvore de seu jardim. A explosão lançou a bala embutida da árvore direto na cabeça de Henry, matando-o imediatamente e vingando a morte de Maisie. Os Gêmeos. A próxima história não é trágica como a anterior, mas o caso é tão curioso quanto. Trata-se da história dos irmãos Jim Lewis e Jim Springer, 2 gêmeos idênticos. Os irmãos Jim foram separados com 4 semanas de vida e adotados por famílias diferentes. Mesmo sem contato entre as famílias, ambos receberam o mesmo nome, James. Deram o mesmo nome a seus cães, Toy. Casaram-se com mulheres de mesmo nome, Linda. Deram os mesmos nomes para os filhos, James Alan e James Alan. Esse último com um L a menos, hein? E, como se não fosse muito, ambos se divorciaram e casaram-se novamente com mulheres de mesmo nome, Beth. Mais um caso de gêmeos. Na véspera do Natal de 1994, 2 carros colidiram perto de Flitwick, na Inglaterra. Até aí nada demais. Afinal, acidentes de carro acontecem todos os dias e em todos os lugares. Mas o curioso vem agora. A colisão aconteceu entre os carros das gêmeas Lorraine e Lavinia, que estavam indo entregar seus presentes de Natal uma à outra. Felizmente elas sobreviveram. O sobrenome das duas, acreditem, Christmas. O caso do afogamento. A história de Roger Lauser tem início e final feliz. Em 1965, quando ainda era um menino de apenas 4 anos de idade, ele brincava em uma praia até que se afogou. Para sua sorte, uma mulher chamada Alice Blaze estava por perto e conseguiu salvá-lo. 9 anos mais tarde, no ano de 1974, na mesma praia, Roger estava em uma jangada quando viu um homem se afogando. Não pensou 2 vezes e o resgatou da água. Para surpresa de todos, o homem que ele salvou era o marido de Alice, que havia salvo sua vida 9 anos antes. A filha desaparecida.
Michael Dick estava viajando pelo Reino Unido com suas filhas Samantha e Shannon, à procura de sua outra filha, Lisa, fruto do casamento com sua primeira esposa e que havia perdido contato 10 anos antes. A única informação que o Sr. Dick tinha é que Lisa havia se mudado para Sudbury. Sem êxitos na sua jornada, Dick procurou o jornal local, que concordou em ajudá-lo publicando um apelo. O fotógrafo da editora fotografou o trio e publicou a matéria na edição seguinte. Alguns dias depois, a publicação chegou até Lisa, que não apenas viu a foto de seu pai e de suas irmãs, como também reconheceu a si mesma e sua mãe ao fundo. Em depoimento, ela disse ter ficado completamente chocada. Eu e minha mãe estávamos no lugar exato onde a foto foi tirada cerca de 1 minuto antes, e você pode nos ver na foto indo embora. Isso é incrível! História de cinema. Você deve conhecer o ator Anthony Hopkins de filmes como Hannibal, O Silêncio dos Inocentes e Presságios de um Crime. Mas o relato dessa história acontece durante as gravações de um outro filme do ator. Acontece que no início dos anos 70, Hopkins foi escalado para interpretar Kostya em uma adaptação cinematográfica de The Girl from Petrovka. Naturalmente, para se preparar para o papel, Hopkins precisava ler o livro, mas não encontrava em nenhuma livraria, apesar de uma busca incessante. Hopkins desistiu então de procurar o livro, mas em um golpe de muita sorte, enquanto estava sentado em uma estação de metrô de Londres, ele notou uma cópia daquele mesmo livro descartado em um dos bancos da estação do metrô. Ao abri-lo, descobriu que o livro também contava com a assinatura do seu autor, George Pfeiffer. 2 anos mais tarde, durante as filmagens que se passavam em Viena, Hopkins recebeu a visita de George Pfeiffer, o autor do livro. Pfeiffer contou que não tinha um exemplar do seu próprio livro e que o único que tinha havia se perdido após ter sido emprestado a um amigo. Pfeiffer também disse que no seu exemplar continham anotações. Hopkins ficou espantado e entregou a Pfeiffer o livro que ele havia encontrado. É esse mesmo? Com as notas rabiscadas nas margens? Perguntou Hopkins. E a resposta de Pfeiffer foi: sim, é este mesmo livro. O Titanic. Em 1898, o escritor americano Morgan Robertson escreveu o livro Futility. O livro contava a história de um transatlântico chamado The Titan. Na história, o navio afunda no Atlântico Norte após bater em um iceberg. História um pouco familiar, hein? 14 anos depois acontecia o famoso naufrágio do Titanic. Mas as coincidências não pararam por aí. Tanto o navio fictício como o real eram dados como impossíveis de afundar. Possuíam características técnicas parecidas e não tinham bote salva-vidas o suficiente para todos os passageiros. Após o naufrágio do Titanic, o livro foi republicado com o título The Sinking of the Titan. Em um bom português, o naufrágio do Titã. Nesse caso, realmente parece que a vida imita a arte. Presidentes americanos. Agora vamos conhecer uma série de curiosidades surpreendentes entre os ex-presidentes americanos, Abraham Lincoln e John Kennedy, 2 dos maiores personagens políticos dos Estados Unidos. Lincoln ficou muito conhecido por liderar o país durante a Guerra Civil Americana e abolir a escravidão. Já John Kennedy é tido como responsável pela conquista espacial americana. Além de serem conhecidos como 2 grandes ex-presidentes do país, uma série de coincidências cerca a biografia desses 2 ícones americanos. Ambos foram assassinados com um tiro na parte de trás da cabeça, numa sexta-feira, antes de uma celebração. Lincoln foi morto antes da Páscoa, Kennedy na véspera do Dia de Ação de Graças. Os 2 estavam acompanhados pela esposa e outro casal no momento do ataque. Tinham o mesmo número de filhos, 4. Kennedy tinha uma secretária chamada Lincoln, e Lincoln, o presidente, tinha uma secretária chamada John. Seus vice-presidentes chamavam-se Johnson. Ambos eram sulistas e democratas, e o substituíram após as tragédias. Os 2 tinham um amigo chamado Billy Graham, que naturalmente não era um amigo em comum, já que Lincoln morreu em 1809, enquanto Kennedy só nasceu em 1917, uma diferença de 108 anos. Pessoal, para que possamos continuar contando histórias como essas, é fundamental que você curta e compartilhe o vídeo. Deixe aí nos comentários um tema que você tem curiosidade de saber mais. Até a próxima!